Entrar na parte da aposta, que essa parte, cara, aposta de um cara chamado Balaji, que foi CTO da Coinbase, né? Como é que foi essa aposta? Que loucura isso, cara. Ele pirou. Não, mas... Será? Será? É esse que Esse é o ponto, né? Antes de explicar a aposta, Malu, qual que é o preço que você acha que a aposta famosa aí do cara que fez esses dias, inclusive, Eu ia Deixa eu perguntar. chegar nesse é ponto. de que, tipo, galera, agora vocês têm que perceber isso, porque tá acontecendo numa velocidade maior do que antes. Só antes de entrar na parte da aposta, que essa parte, cara, é uma loucura. Isso. Eu espero que ele esteja certo, né? Eu também. A Seta tá soltando fogos aqui. Mas antes de entrar nessa parte, eu achei interessante até quando saiu lá, porque isso tudo aconteceu recentemente, né, gente? Quebrou o Silvergate, Silicon Valley Bank. Aí veio o comunicado do governo americano falando, cara, estamos intervindo no Signature. E além disso, dizendo, não, no Silicon Valley Bank, muita startup tinha dinheiro lá, não vai ter folha de pagamento. Chegaram à conclusão que vamos resgatar todo mundo. Então, a garantia do Federal Deposit Insurance Corporation, que é o FDIC, era só $250 mil. Mas eles ampliaram isso. E, por exemplo, a Circle, que era dona da USDC, uma stablecoin de dólar, que tinha uns 3 bilhões lá, recebeu os 3 bilhões. Tanto que a stablecoin é uma moeda que ela tem paridade com o dólar, né? Nesse caso aqui é o USDC, a sigla dela. Quando o Silicon Valley Bank deu problema, ela caiu para quase 80 centavos. Caiu 20%. Aí depois que falaram, vamos resgatar, ela subiu na mesma hora. E o que eu achei engraçado no comunicado é que foi um comunicado da Janet Yellen, né, do Jeremy Powell, do presidente lá do FDIC, que eles colocaram lá. Mas esse resgate não vai onerar o pagador de impostos. Só que de onde vai sair esse dinheiro no final das contas? Pô, todo esse dinheiro entrando no sistema onera as pessoas no final, porque o dinheiro vai perder valor. E aí, com base nessa premissa de que, olha, todo esse dinheiro entrando, isso aqui vai provocar inflação e vai perder valor, veio a aposta de um cara chamado Balaji, que foi CTO da Coinbase, né? Como é que foi essa aposta? Que loucura isso, cara. Ele pirou. Não, mas... Será? Será? É esse que Esse é o ponto, né? Antes de Será? explicar a aposta, Malu, qual que é o preço que você acha que bateu, tem que vender os Bitcoin? Agora, depois da aposta... Viu? Esse é o ponto. Esse é o bom. Não, na verdade, é porque eu não posso falar meus combinados com o Bruno, mas sei lá. Não vou responder. Esse é o ponto. Eu vi mais de uma pessoa chegou pra mim falando que, putz, eu vou acelerar minhas compras porque mandando o link da aposta, sabe? E o próprio Balaji falou isso. Não, Balaji é que a gente tem essa vantagem, porque a gente já comprou muito. Então, no caso, não é a compra, é a venda. Nossa, é totalmente diferente o que influencia do que o povo que já devia ter comprado, né? Mas agora que eles estão, olha só, talvez seja a hora. Mas conta da aposta, porque o pessoal ele é não um conhece. cara famoso lá no Vale do Silício, foi diretor de tecnologia da Coinbase, que é a maior exchange de cripto que tem. E é um cara que é meio visionário, assim. Ele já teve empresas no ramo farmacêutico, já foi candidato a liderar o FDA, que é a agência regulatória mais poderosa do mundo, basicamente, lá nos Estados Unidos. E é um cara que enxerga adiante, assim. Bem no comecinho da pandemia, lá em 2020, estava começando a se falar daquilo, ele já anteviu muito do que ia se desenrolar, então ele tem uma certa reputação na internet. E ele entrou meio que em desespero nos últimos dias, vendo a facilidade com que o Banco Central americano mudou de postura e se dispôs a resgatar toda essa galera que tá quebrando. E aí ele falou, não, galera, a gente precisa perceber o que tá acontecendo, e a diferença para as crises financeiras anteriores é que agora a gente tem uma espécie de alarme de incêndio digital, que comunica na velocidade da luz sobre a saúde real do sistema financeiro. E esse alarme de incêndio é o Bitcoin, seria o preço do Bitcoin. Então o Balaji, ele usou alguns exemplos históricos de hiperinflação e fez uma aposta maluca com um cara randômico no Twitter de que basicamente o dólar vai inflacionar nos próximos 3 meses e que o Bitcoin vai valer $1 milhão até junho, 90 dias. Então, é uma soma de fatores, né? Pra ele, a inflação vai subir muito e o Bitcoin também vai subir junto com isso. E aí vai vai dar procurar o Bitcoin no que como ele Porto achou que o... Quanto é? $1 milhão. $1 milhão de dólares. Agora não são 90 dias, agora são o quê? 88? 88. Mas já subiu desde que ele falou? Tá subindo. Pois é. Tem que subir mais rápido. Só que Mas tem que subir quase 40 vezes, pô. Esse aqui é o ponto. Né? E ele apostou $1 milhão nisso. Tudo bem, o cara é bilionário, né? Mas imagina se Então chegar a pesa 200 pouco no orçamento dele. milhões de dólares. Já é $1 milhão. 200 mil reais, né? 200 mil dólares? É. Sim, já é $1 milhão. Exatamente. Mas esse é um ponto interessante, porque eu pensei, cara, porque tá falando do dólar, né? Se o dólar hiperinflacionar, o que será das outras moedas? A gente vai na merda, né? É verdade. O mundo é um negócio que a gente não consegue conceber, porque, por exemplo, se você cria muito real, não tem demanda por real no mundo. Quem gosta de real é o brasileiro, que é obrigado a usar, o argentino, o pessoal da América do Sul, que tem moedas piores ainda. Agora, o dólar é aquela moeda que todo mundo demanda, então eles têm muito mais espaço pra criar dólares. Então eu acho que ele sabe que ele vai perder essa aposta.
Pelo menos é o que eu enxergo, né? Agora ele chamou atenção pro Bitcoin de fato. É isso aí, eu acho que de repente é um custo de marketing que ele Exato. correu ali. Porque, assim, sentido não faz, assim, muito, assim. Eu acho que quem tá em cripto até acha que Bitcoin vai valer $1 milhão eventualmente. Um dia. Um dia. Ninguém tá prevendo isso para 90 dias. Mas o que é curioso é que o Balázs realmente é um cara credível, assim. Sim, ele é um cara que tem credibilidade. 100%, assim. E eu não sei se de repente depois, quando passar os 90, ele vai chegar e falar assim, ó... Pegadinha do malandro. Falando assim, olha, na verdade o que eu queria mostrar era isso aqui e tal, não sei o que, não era aposta, me custou $1 milhão, mas o que eu queria fazer era o meu ponto esse. Eu não sei, mas assim, realmente é uma coisa que... E ele é muito rico. Ele é muito rico. Muito Ele já tá, tem bastante. É porque é legal dizer pra galera que o cara que apostou com ele não tem $1 milhão, nem Ele tem, botou um Bitcoin, que é 26 mil dólares. Porque uma pessoa deu, não foi isso? Talvez, não vi esse detalhe, talvez. Pelo que eu vi no Twitter, é que eu não vi como é que evoluiu, mas o cara não tinha, alguém falou, ó, eu te empresto um Bitcoin, porque se chegar lá você dá $1 milhão. Era mais ou menos isso no final. Mas o que chamou a aposta foi realmente, o que chamou a atenção foi realmente a narrativa dele de que, olha, isso pode acontecer. Ele colocou o gráfico do Bitcoin assim, o preço indo pra lua em 90 dias. Ele falou, e ele falou ainda, né? Façam tweets e os 1.000 melhores vão ganhar $1.000 cada um pra divulgar o porquê que isso pode acontecer. Então, de fato... É um marketing pesado. É um marketing pesado que ele tá fazendo pra mostrar pras pessoas, olha, dessa vez essa monetização está acontecendo. A última vez que a gente teve isso em 2008, crise bancária com monetização, Bitcoin não existia ainda, ele foi criado, começou a funcionar em 2009. E 2020 a gente viu um pouco do que foi essa monetização, porque foi quando o Bitcoin caiu muito no começo da pandemia e depois disparou. Por coincidência, ou não, a gente acabou de passar por um halving, né? Tem esse ponto também. E agora a gente tá vendo novamente a ameaça de muita monetização enquanto a gente tá chegando no halving. Então é um negócio que, em termos de narrativa, faz muito sentido no final. O Balázs, ele falou que é uma aposta de Simon Ehrlich, que eu também não conheci esse termo, fui pesquisar. Foi uma aposta famosa umas décadas atrás entre um cara de negócios e um biologista. E o cara de biologia falava que ia ter um colapso populacional, tava nascendo gente muito rápido, e a gente ia ter uma crise de comida. Basicamente, commodities iam disparar. E aí, não malthusiano. Tipo isso. E aí o outro cara olhou e falou, impossível, vamos apostar então que o preço das commodities não vai disparar. Escolhe quaisquer 5 commodities. Ele fez uma cesta de commodities e perdeu a aposta. Mas era uma aposta que não era pro outro ganhar dinheiro, era pro outro desafiar uma ideia. Então o Balázs foi bem claro, e acho que essa campanha dos tweets também complementa isso, de que ele não ele vai ganhar uns pila ali, não vai mudar nada na vida dele, mas ele tá soando o alarme digital, porque ele tá vendo alguma coisa que ele acha que a maioria das pessoas ainda não viu, que nem no começo do corona, onde ele apostou a reputação dele nisso. E então não é pra fazer grana, é pra chamar atenção, né? E claro que soa ultrajante, mas eu acho curioso, se você olhar aquele gráfico que mostra moedas que foram dominantes como reserva de valor ao longo do tempo, né, os grandes impérios, e você olha ali, o dólar tem quase 100 anos aí de topo do trono global dentre as moedas. Em algum momento ele não vai mais ser. É provável que seja enquanto a gente tá vivo. E com as coisas acontecendo cada vez mais rápido, cara, alguma hora vai acontecer, sabe? E quando acontecer vai ser rápido e vai ser difícil de entender o que tá acontecendo até depois que for tarde demais. Então, o Balázs tá apostando que é agora. Eu não tenho tanta convicção urgente quanto ele, mas eu respeito a... Uma coisa curiosa de falar, e de novo, assim, que isso não sou muito libertário, mas assim, é só um fato histórico, assim, é que é o seguinte, todas as moedas fiduciárias, 100% das moedas fiduciárias aqui falharam, todas. A questão é que elas não falham rápido, bom, tem uns que falham muito rápido, mas de maneira geral as dominantes, elas duram aí bastante tempo e mais tempo do que uma vida pode perceber. Então muitas vezes você tem algumas gerações dentro dessa história, aquela coisa. Mas assim, geralmente você tem, ela chega até um limite, assim, e o processo inflacionário é o grande gatilho, né? Então você vai lá atrás em Roma, é um negócio curioso, assim, você não tinha Banco Central, você não tinha essa história toda. O que o pessoal começava a fazer é que você tinha moeda de prata, aí o pessoal começava a derreter a prata e colocava um cobre. Então com o momento você fazia duas, sem inflação, né? E até uma hora que isso chega num momento que você tem uma catálise ali, o negócio implode. Então, é o que o Gaúcho tá falando aqui, assim, a gente não sabe quando, né, assim, eu acho que o dólar, vamos dizer assim, vira essa chave, mas é razoável pensar que, como as coisas vão, talvez isso ocorra dentro da nossa geração ainda, e principalmente porque eu acho que e aí esquece Bitcoin, pensa Bitcoin como o melhor candidato dentro de um paradigma digital novo que surgiu, né? Mas hoje a gente tem tecnologia para justamente recriar coisas que a gente basicamente se fiou na natureza, né? Quando você pega o ouro, uma coisa que a gente conseguiu descobrir que existia escassez suficiente, e falou assim, não, legal, então a gente gosta de escassez, nossa cabeça humana, ela é muito ligada por escassez, né? Isso é coisa desde criança, quando você vê criancinha, não, você quer, me dá essa figurinha, não, essa aqui eu tenho. Assim, a gente é uma projeção um pouco, acho que talvez dessa ideia de que quando você tem menos vale mais, e a gente consegue criar isso digitalmente, mas só que de formas superiores a que a gente viu até hoje. As pessoas não pensam, mas o ouro tem inflação. E a lógica da inflação do ouro, porque ele tem muito track record, ele é muito antigo, a gente consegue prever relativamente bem.
Mas eu falo assim, tecnologia pode mudar esse jogo. Vai saber se em algum momento da história a gente tem... Agora você tem, por exemplo, o Elon Musk, já há algum tempo ele fala que ele vai começar a minerar asteroide, assim, e aí vai triplicar, né, vamos dizer assim, o estoque de ouro na Terra. Então, assim, não sei se dá pra levar a sério isso, mas o Elon Musk é um cara que vem entregando o impossível. Então é um cara que no mínimo a gente tem que duvidar. Quando ele falou que foguete à Terra, muita gente duvidou. Lá, né? Não sei se o ouro que ele vai resolver, mas é o tipo de coisa que eu digo o seguinte, a gente, como assim, entendendo os processos disruptivos tecnológicos, a gente tem que assumir que possivelmente tecnologia pode recriar coisas que estão na natureza. O Bitcoin é uma coisa que a gente entende hoje, e de novo, cripto quanto forma, Bitcoin quanto melhor candidato. Assim, é uma coisa que a gente consegue literalmente, matematicamente, atestar, saber exatamente como é que funciona ou como é que a gente não consegue recriar dentro dessa lógica que ele funciona. E é bastante resiliente. Então, é uma alternativa, assim, e a gente vai ver como essa coisa dá. Mas só pra fechar o balagem, o que eu acho que ele fez aqui, eu concordo contigo, ele tá apontando aqui, falando assim, olha só, esquece a aposta, olha isso aqui. Olha como é que fizeram pra resolver esse problema, o nível de permissividade, assim. Não é o taxpayer pagando. Peraí, cara, você inventou dinheiro e tudo bem. Isso você faz, você tira esse truque da cartola uma vez, duas, quantas vezes mais? Assim, olha isso aqui, eu acho que é isso que o Balazs está falando, olha ali. E tanto uma eventual crise bancária importante nos Estados Unidos, quanto o preço do Bitcoin tem um componente de profecia autorrealizável, né? Tipo, quanto mais pessoas tirarem dinheiro do banco, mais em risco eles estão. Quanto mais pessoas olharem no Bitcoin, mais ele vai subir. Então, a campanha do Balazs ajuda também. Uma vez eu tinha visto uma tese, eu não vou lembrar agora o nome do camarada, mas a chamada, né, era: o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. Eu falei, absurdo, né? Poxa, lendo aqui, o Bitcoin vai causar uma hiperinflação? Como que funciona isso? E o título estava meio que colocado como se a hiperinflação fosse ocorrer no Bitcoin. Eu falei, não dá para isso acontecer, porque a oferta de moeda era totalmente previsível. Mas eu fui lendo e não, a conclusão dele é que uma hora você teria uma corrida para o Bitcoin, e não só pessoas físicas, como também países fazendo isso, e que por isso, todo mundo querendo trocar as moedas fiduciárias por Bitcoin, o preço ia subir muito rápido e as pessoas iam perder a confiança nas outras moedas. Então o Bitcoin provocaria uma hiperinflação no mundo por conta disso. E aí, entrando num ponto interessante, o papel dos países. Quando a Rússia ela foi sancionada pelos Estados Unidos após invadir a Ucrânia, em fevereiro do ano passado, parece que faz muito tempo, não faz tanto tempo assim, acabamos de completar um ano do conflito, infelizmente parece que vai durar muito ainda, mas muita gente apontou aquele dia como o início do fim do dólar, falando assim, olha, Estados Unidos mostraram que o dólar é uma arma de guerra, tiraram recursos da Rússia, já tinham feito isso com outros países também, quando o Talibã voltou a dominar o Afeganistão, eles confiscaram, se não me engano, 7 bilhões de dólares. Aí o Talibã acusou os Estados Unidos de decadência. Acho até interessante, né? O Talibã acusando alguém de decadência. E o mais interessante é que o Talibã, retomando o Afeganistão, foi quebrando tudo que era símbolo ocidental. Mas quando achou o dólar, esse aqui a gente gosta desse símbolo. Isso a gente acredita, né? O Ocidente não presta, mas o dólar ainda serve pra gente. E agora, a gente tá vendo a China, por exemplo, se preocupando mais por conta da temática de Taiwan com possíveis sanções. Aumentando reserva de ouro, a Rússia já tinha feito isso. Vocês não acham que tá demorando, ou já está acontecendo, compras de países, assim, compras relevantes de Bitcoin, a gente só não sabe porque a China não divulga? Vocês acham que já tem algum país, assim, realmente com reservas grandes? Porque é tudo público, né? A gente vê as carteiras, só não sabe a quem pertence. Será que não tem uma super carteira da China, outra da Rússia, outra do Kim Jong-un? Hashtag It's Happening, será? Cara, eu acho que a gente ainda não tá no momento da trajetória de adoção desse negócio todo em que nações-estados se sentem confortáveis em ter uma parte do que elas têm em cripto. A gente teve 2, 3 países corajosos agora nos últimos anos que adotaram políticas que têm a ver com Bitcoin, mas eu acho que a gente ainda tá numa fase anterior de empresas se sentirem confortáveis em ter um pouquinho de cripto no balanço ou no caixa, que nem, sei lá, a Tesla fez, acho que o Twitter fez também. E, enfim, mas vamos chegar nesse momento, a gente vai chegar lá. Talvez a gente chegue mais rápido do que eu imagino, porque aconteça algum evento de hiperinflação desses, ou talvez não, mas o próprio Rei Dalio, que o Marcelo citou aqui mais cedo, e é um cara que eu sei que ele gosta e manja bastante sobre, ele também já falou isso, que a gente está num momento de evidente decadência do dólar, e ou a gente vai ter uma nova ordem chinesa, ou a gente... Isso agora são os pensadores mais da internet. Ou a gente vai ter um terceiro caminho mais neutro, uma moeda digital que vai ser a nova moeda reserva de valor. Então, o dólar já está numa situação de colocando o pezinho na cova, pelo menos na visão desses caras que enxergam décadas à frente. Então, em algum momento vai acontecer. Eu concordo muito com o que você disse, cara. A gente não chegou lá ainda, tá? Assim, é o que a gente falou, eu acho que não é o Salvador, não é o que a gente viu até aqui que sugere que países estão entrando em cripto, até porque
eu acho que dificilmente um país, bom, se bem que, enfim, os governos ocultos do mundo podem... Os caras devem ter umas carteiras. Bulgária. Exatamente. Mas razoavelmente seria esperar que um país, se ele tá fazendo o movimento dele, ele teria que fazer o disclosure pro público, né? E a gente não viu isso até aqui. O El Salvador é um caso curioso, que assim, eu não faço a menor ideia se vai ter sido bom para ele, assim, se ele sobrevive até chegar no longo prazo, que isso pode ser benéfico para ele. Mas assim, que isso foi um movimento fantástico de marketing. Cara, inacreditável. Tem gente se mudando para El Salvador. Assim, o turismo, ano passado, cresceu 95%. Assim, eu acho que tem muito poucas ações que você consiga fazer para um país dobrar o turismo dele de um ano para o outro. Assim. E aí, então, deu certo. Mas, assim, não acho que a gente ainda chegou lá, porque o institucional, e essa é o que a gente vê hoje, assim, a gente estuda muito, né, os fenômenos de mercado para cripto, assim, adoção, aquela coisa toda lá na Hashdex, e a gente olha e fala assim, o próximo ciclo é onde provavelmente deve realmente entrar o dinheiro institucional. Que é uma coisa que a gente ventilava, todo mundo ventilava se teria acontecido agora nesse último 2021, fez progresso, mas não foi realmente o mundo institucional. Os fundos de pensão entraram pesado. Entraram na Celsius e na FTX, né? Você vê que coisa, né, cara? Assim, porque era o mundo que eles conheciam, que era equity. Aquela coisa, assim, aquela frase que a pessoa fala, não, deixa eu comprar o cara que tá vendendo pá, em vez de comprar ouro. Pode ser, é uma estratégia, assim, mas não necessariamente torna o ouro ruim. A corrida de ouro pro cara que não faz a menor ideia do que tá fazendo, realmente é ruim. Mas o ouro como ativo não necessariamente é uma coisa ruim. Mas enfim, então assim, esse movimento deve preceder qualquer coisa que aconteça, eu acho que me parece, antes no âmbito de nações e corporações. Eu acho que os grandes investidores institucionais entram antes, na sequência você começa a ver, eu acho que tesouros de empresas, um pouco como você falou que o Tesla fez lá atrás, depois saiu, enfim, e aí possivelmente em algum momento países vejam valor nesse movimento, assim, eu torcia muito para que o Brasil tivesse essa proeminência assim, de realmente falar assim, olha, isso é um fenômeno que existe, a gente pode redear e botar 1% do que a gente tem. Mas isso aí é tão impopular, acho que criaria tantas narrativas que eu acho que nenhum político tem, fora o Eduardo Paes, né, que fez esse anúncio, assim, eu acho que não tem político com essa coragem toda, não. Mas nós não precisamos que o Brasil faça para que os brasileiros façam. Exatamente. Não, eu acho que nesse sentido o brasileiro até, talvez pela nossa história, assim, é um perfil mais tomador de risco. Assim, a gente só pede para que os brasileiros não fiquem operando, compra esse negócio e fica investindo, tomador cara. De risco não é uma boa definição, acho que a gente porra louca mesmo, que só quer ganhar o negócio eles tentam, vamos ver se eu vou dar sorte agora. Não, mas olha só, uma coisa curiosa, só pra vocês sobre o Brasil, que aconteceu agora. A palavra que eu usaria seria mais pejorativo, não vou falar. Não, eu vou te falar o seguinte, acho que tem um fator histórico, olha um dado curioso, assim, da história do Silicon Valley Bank, tá? A Hashdex é uma empresa investida por uma série de fundos de capital de risco. Tinha dinheiro no SVB? Assim, não. E é uma coisa muito curiosa, tá? Muito curiosa, assim, a gente não tinha, no caso do Silvergate, no caso do Signature, a gente tinha literalmente foi gestão de risco. Nosso risk manager falou, tira o dinheiro das caras, assim, existiu. No caso do SVB, que no fundo, para quem conhece investimento de venture capital, tá? Não é que era o banco, você não pensava em outro banco, assim, era um pacote. Você tá abrindo uma empresa, você vai tomar investimento, você abre uma conta no SVB, no Silicon Valley Bank, e era isso. Era o padrão. Tá? A gente não teve conta no SVB porque eles não nos aceitaram. Isso é curioso, assim. A gente, em 2018, ia fazer uma empresa regulada de cripto, aquela coisa toda, e o SVB falou assim, não, cara, vocês estão mexendo com cripto. Eu falei, você é o Silicon Valley Bank, meu amigo. Você que faz inovação, você vai falar que a gente quer fazer um business dentro do mundo regulado. Assim, né? Tipo assim, poxa, você não vai ser, não podemos, então. E a gente nunca teve por causa disso, não foi porque, a gente viu, ninguém viu o que aconteceria. Mas, assim, o que eu ia falar, assim, a história que eu te falo o seguinte, então a gente tem investido por uma série de fundos, né? Então a gente participa de vários grupos, né? Então de fundos que são nossos investidores, né? Então a gente tá no grupo do WhatsApp de um, do outro, aquela coisa toda. E aí, na história do Silicon Valley Bank, há 2 semanas atrás, começou o rumor forte na quarta-feira, certo? E aí, quarta-feira, começou o juros. Vem cá, vocês viram isso, viram aquilo, tanto que o pessoal começou a tirar dinheiro. Na quinta-feira, os fundos de VCs, a maioria dos fundos de VCs falaram, gente, tira o dinheiro, olha isso, tal, não sei o quê, ou alguns deles, né, falaram, tal, não sei o quê. Eu sei o seguinte, na quinta-feira, a maioria esmagadora de todas as empresas brasileiras já estavam resolvidos. Na sexta-feira, que já estava travado, tá? O meu sócio, né, o cofundador da Hashdex, o Bruno, ele fez o mestrado dele em Stanford, né? E aí a turma lá, o WhatsApp lá, a turma lá no Stanford, falou assim, na sexta de manhã, pô, gente, vocês estão vendo esse negócio aí? Será que é sério? Bicho, já não sai mais dinheiro. Então eu digo assim, o brasileiro já viveu essas coisas, cara. A gente não brinca com essa história. Na quarta-feira já tinha resolvido esse negócio, entendeu? Assim, na quinta-feira, quem sobrou, assim, o gringo não viu, ele não tem essa referência. Então eu acho que o brasileiro, assim, que eu digo que aqui tá sempre dando merda, né? Então a gente tá sempre meio que, opa, o que tem que fazer agora? Pois é, então eu acho que a gente tem características, a gente tem histórico e características, mas ainda assim a gente tem que ser tomador de risco para poder criar resultados nesse país. Fazer empresa no Brasil sempre foi uma coisa historicamente muito mais difícil do que em outros lugares. Então a gente tem essa característica, a gente tem um povo empreendedor, aquela coisa toda, mas eu concordo contigo que a gente gosta do jogo. E nesse caso, é um caso que vale a pena a gente usar esse nosso perfil de tomador de risco para você tomar a decisão, mas ficar, cara, não
recupera. Você tende a dar aquele cara que você falou ali que Ganhar pela metade. Ligar pela metade. Também não faça isso. Assim, pega um pouquinho, investe e fica